Bom dia, estamos gravando essa aulinha para poder começar outro conteúdo. Terminamos aquela parte de ecossistemas, domínios e relações ecológicas. Passei aqueles exercícios para vocês e estou aguardando vocês me encaminharem as respostas, tá bom? Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a atmosfera e os gases que compõem a atmosfera. Então, para começar, vamos falar sobre a composição do ar. Nem sempre, na história da formação da Terra, a atmosfera teve a mesma composição. Nós já estudamos isso e observamos que, no início, não havia oxigênio. Lembra? Com aquela história do Big Bang, a atmosfera era um caos e havia muitos gases tóxicos devido à erupção dos vulcões e altas temperaturas faziam com que os gases que existiam naquela época eram altamente tóxicos. E o oxigênio só foi surgir na composição da atmosfera primitiva milhões de anos mais tarde, devido à evolução daqueles seres primitivos que habitavam os oceanos. Lembra que a gente conversou sobre os coacervatos? Quando eles começaram a produzir oxigênio através da fotossíntese, é que eles encheram todo o oceano de oxigênio, saturaram o oceano de oxigênio e esse oxigênio acabou também permeando toda a atmosfera. Daí foi o passo principal para o surgimento de seres terrestres que respiram o oxigênio, certo? Até então, a vida existia basicamente só no meio aquático, né, nos oceanos. Como os oceanos foram ficando cada vez mais populosos, com diversas espécies, né, de todo tipo, quando surgiu o oxigênio, foi surgindo na atmosfera, outros seres foram surgindo também, evoluindo a partir daqueles primeiros. E daí por diante, até o mais complexo daquela época, né, que eram os répteis que habitavam a atmosfera. A partir daí, outros seres mamíferos foram evoluindo, né? De acordo com a evolução, após os répteis vieram as aves e depois das aves os mamíferos. Tudo em questão de milhões de anos em se tratando de evolução. Um processo gradativo de evolução, correto? Mas o importante é a gente saber que o oxigênio foi a capacidade dos seres de fazer a fotossíntese foi o passo primordial para que a superfície da Terra fosse habitada por outros tipos de animais que dependem do oxigênio para sobreviver. Então, hoje, né, nos dias de hoje, o oxigênio continua sendo fundamental para a nossa respiração, para a nossa sobrevivência. Mas é importante a gente saber que ele não é um único gás que compõe a atmosfera. Muito pelo contrário, ele está numa pequena porcentagem. Existem outros gases que estão presentes na atmosfera, dentre eles, o mais abundante é o gás nitrogênio. E o gás carbônico, que é produto da decomposição de combustíveis, né? E acabam ficando na atmosfera também. É resultado da respiração dos mamíferos, né? E da poluição gerada também é gás carbônico, a queima de combustíveis, entre tantas fontes de emissão de gás carbônico, nós vamos ver detalhadamente mais para frente. Mas esse esqueminha aqui mostra a proporção de gás nitrogênio, que são as garrafinhas verdes, gás oxigênio, que são as garrafinhas azuis, e o vermelhinho, que só tem um, que é a mistura de outros gases que estão presentes. Então, a gente vê que não
tem tanto oxigênio como você imagina. E outra característica importante do oxigênio é que ele, à medida que as camadas da atmosfera vão aumentando, né, em termos de altitude, ele vai ficando escasso. Isso quer dizer que em grandes altitudes o ar vai ficando rarefeito. A gente fala isso para denominar um ar que tem pouco oxigênio e a respiração vai ficando cada vez mais difícil. E as pessoas que moram em grandes altitudes, em países ou cidades que existem, que cada vez mais vai aumentando a altitude, né? Eles acabam sofrendo com essa altitude por conta da baixa quantidade de oxigênio. E para exemplificar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, quando os jogadores de bola saem das cidades deles, daqui do Brasil que eu tô falando, para jogar em altitudes como Chile, Bolívia, para lá, cada vez mais no relevo, né? América do Sul, no lado oeste, vai ficando cada vez com altitude maior. Então, quando eles vão jogar nesses países que têm altitude elevada, diferente daqui do Brasil, eles vão com alguns dias de antecedência para poder se acostumar com o ar mais rarefeito. E muitas vezes, quando eles vão jogar, eles usam um curativinho no nariz, não sei se vocês já viram, que tem o objetivo de dilatar as fossas nasais, a entrada do ar, para poder eles conseguirem respirar uma quantidade maior de ar, consequentemente uma quantidade maior de oxigênio. E eles se cansam mais e algumas pessoas tendem a ficar com as bochechas e a ponta do nariz avermelhadas. Isso quer dizer que o próprio organismo está se adaptando àquela baixa quantidade de oxigênio e vai produzindo mais células vermelhas no sangue, que elas é que são responsáveis por levar o oxigênio às outras células do nosso corpo. Então, o nosso próprio corpo produz mais hemácias, que são as células vermelhas, com o intuito de buscar mais oxigênio e suprir a necessidade do nosso organismo. Daí, aquele rubor na face. É típico de locais com elevadas altitudes, certo? Aí falei do oxigênio, falei do nitrogênio. Uma característica do nitrogênio é que ele é utilizado para apagar incêndios e evitar que esses incêndios comecem. Existe também, aqui tem a fotinha de um extintor com nitrogênio em pó para poder apagar o fogo. E existe também alguns materiais que precisam ser conservados durante muito tempo e eles congelam no nitrogênio líquido, que é um gás extremamente estável, ele não se liga com outros e na forma líquida, o nitrogênio líquido, além dele conseguir congelar instantaneamente aquele material que precisa ser conservado, ele mantém durante muito tempo. E quando você retira do nitrogênio e deixa a temperatura ambiente, rapidamente ele volta à composição original, certo? O oxigênio, o gás oxigênio, é altamente comburente e também ele é combustível. O que quer dizer? O oxigênio pega fogo muito fácil. Se você acender uma vela, colocar no meio de um pires, né? Deixar uma vela em pé num pires. E daqui a pouco você vai lá e tampa esta vela, põe um copo por cima. A chama da vela que está acesa vai consumir o oxigênio que restou ali dentro daquele copo que você pôs por cima. E quando consumir todo o oxigênio, a vela irá se apagar. Porque o fogo não se mantém sem o oxigênio. E quando a gente observa aqueles caminhões que transportam, né, oxigênio líquido, que repõem nos hospitais, que usam, né, oxigênio, transporte de cargas perigosas, porque qualquer
fonte de ignição, pode ser uma faísca, pode ser uma brasa de cigarro, o que for, pode explodir tudo e tudo pelos ares. O oxigênio é extremamente combustível e comburente. E aqueles cilindros também que os mergulhadores usam para poder respirar debaixo d'água, que tem ar comprimido, contém oxigênio ali, e é perigosíssimo também. Tem até um filme de tubarão, não sei se vocês já viram, né? É antigo esse filme, que eles conseguem matar o tubarão quando ele acaba engolindo um cilindro daqueles. E a pessoa que está sendo atacada, que está no barco, atira no cilindro e o cilindro explode, matando assim o tubarão. Porque aquele gás que está ali dentro do cilindro é altamente inflamável. Certo? Deixa eu continuar. Nós estamos estamos lendo a página 180 do livro e 181, terminando na 182. O gás carbônico, que também compõe a nossa atmosfera. O gás carbônico é responsável pela manutenção da temperatura na Terra através do efeito estufa, que é um processo natural e que nós dependemos, porque se não houvesse o efeito estufa, a temperatura da Terra ia ser baixíssima e nós morreríamos de frio. Só que com a emissão da poluição, dos gases pelos escapamentos dos automóveis e queima de combustíveis, as queimadas das florestas, as indústrias que também emitem a fumaça na atmosfera, a quantidade de gás carbônico aumenta. E as plantas, como precisam do gás carbônico para fazer a fotossíntese, não dão conta de pegar todo o gás carbônico que está na atmosfera, porque cada vez menos a gente encontra áreas verdes pela cidade, né? É mais fácil você encontrar espaços que as pessoas desmatam para poder construir prédios, edifícios de todo tipo, e tirando a parte verde, a parte arbórea, um jardim, um bosque, que vai ajudar a limpar, entre aspas, esse ar poluído, né? Porque onde você encontra áreas verdes com bastante vegetação, o ar fica mais leve de se respirar, o clima é mais fresco, porque a quantidade de gás carbônico está baixa ali porque as plantas estão consumindo. Só que numa cidade que tem movimento intenso de automóveis, tem indústrias que também emitem poluição na atmosfera e poucas áreas verdes, a quantidade de gás carbônico aumenta e, consequentemente, como ele retém a energia dos raios solares, a temperatura aumenta. Por isso que as regiões de grande poluição são mais quentes, né? As grandes cidades, as grandes metrópoles. E o efeito estufa, por ser um fenômeno da natureza normal e necessário para a gente, ele acaba perdendo o seu equilíbrio, assim como tudo na natureza sem o equilíbrio, né, acaba prejudicando a gente ou qualquer outro ser que esteja envolvido. E por conta dessa grande quantidade de gás carbônico, o efeito estufa aumenta e muitos gases tóxicos e poluentes ficam na atmosfera, prejudicando a nossa respiração, levando a várias doenças respiratórias e também prejudicando a natureza e os monumentos históricos, quando esses poluentes que estão na atmosfera voltam para a Terra carregado por gotas de chuva, que quando chove a chuva limpa o ar, né? Mas carrega para a Terra esses poluentes que estão na atmosfera. Aí acaba transformando em chuva ácida e que vai corroer os monumentos históricos que estão na cidade, que vai contaminar o solo, deixando o solo mais ácido, prejudicando a vegetação, entre outras coisas. E o vapor d'água? O vapor d'água é fácil da gente identificar, né? É só você chegar perto de um vidro, de um espelho e soprar, fazer um vapor. Aí você vê que o vapor, a quentura da sua respiração, o seu vapor da sua respiração vai acabar condensando no espelho que está mais frio e formar pequenas gotículas de água. Aí está o vapor d'água. E quando determinadas áreas
do relevo da gente, onde tem pouco vapor d'água, porque tem pouca água para poder evaporar e ir para a atmosfera, o ar se torna pesado e muito seco. Como eu falei, que fica difícil até de respirar, causa algumas doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite. Tudo isso é devido também ao excesso de poluição e à falta do vapor d'água. Por isso que alguns médicos recomendam colocar no quarto da criança que está com alergia, aquele aparelhinho vaporizador que vai umidificar o ar do quarto, ou fazer nebulização, que também leva o soro, né, em forma de vapor para poder hidratar as vias aéreas e tudo mais. Essa primeira parte a gente acaba aqui. Amanhã a gente continua com essa mesma aulinha, tá bom? Hoje não tem exercício aqui não, eu só quero que vocês leiam essas partes aqui, essas 3 páginas, ok? Um beijinho.